Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 15, 1 ao 2 e 10 a 14. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? E Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está falando aqui para nós da pureza do coração, da sinceridade, da abertura do coração, da pureza do comportamento, da autenticidade, da genuidade, e não da hipocrisia. Na realidade, a grande questão dos mestres da lei com Jesus era aceitar que Jesus era enviado do Pai e aceitar que a lei e as tradições deles precisavam ser purificadas, porque o que Jesus estava fazendo e ensinando era uma lógica, era racional, era compreensível, e eles não aceitavam. E Jesus, com eles, a grande questão de Jesus com eles era a hipocrisia. Era ensinarem e se prenderem a gestos rituais, mas não viverem aquilo que eles pregavam e aquilo que eles ritualizavam. Então aqui tem a questão do rito de lavar as mãos. Não era o gesto de higiene, a necessidade de se higienizar, de lavar as mãos, mas era um ritual, como se aquilo purificasse a pessoa para então se alimentar. E é isso que Jesus questiona. O evangelho de hoje, ele pula um trechinho ali, onde Jesus vai falar para eles que eles estão querendo falar de pureza, mas eles não estão com o coração puro, porque eles agiam mal com o dinheiro, com a herança, e deixavam de cuidar dos próprios pais, dos mais idosos, dizendo que o dinheiro era consagrado ao templo, então que não podia ser usado para cuidar dos pais. E eles se escandalizaram com isso. Mas se escandalizaram porque Jesus percebia, Jesus via a atitude deles. E eles não queriam que ninguém visse, não aceitavam essa realidade. Então vejam, é um escândalo grande, é um escândalo de corrupção, né? De usar naquele contexto deles, naquela cultura deles, eles podiam fazer isso, mas eles estão se apropriando de algo que não é deles. Então vejam, é uma questão que vai muito além, que é muito mais escandalosa do que simplesmente não lavar as mãos para se alimentar. E é nesse ponto que Jesus toca, e é por isso que eles se escandalizam, né? É por isso que eles ficam tão revoltados com Jesus e que os discípulos fazem. Sabe que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? E daí Jesus disse: Olha, eles são guias cegos guiando outros cegos, né? Não vão dar lugar nenhum. Quando você não consegue ver o caminho, não consegue ver a verdade, você não consegue levar ninguém também para o caminho e para a verdade. E aí Jesus conclui: se eles são de Deus, né, eles vão caminhar, vão me ouvir, vão me seguir. Se não são, paciência. Assim que Jesus diz: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Então, para entender que quando nós tendemos o coração para Deus, quando nós acolhemos de verdade, buscamos de verdade a Deus, o seu amor, a sua caridade, a sua palavra, a sua verdade, o que vai sair do nosso coração são coisas boas, atitudes, palavras, condutas. Agora, quando nós não buscamos a Deus, tudo o restante é uma simulação, né? Podemos até participar da comunidade, da igreja, de rituais, de ritos, da Santa Missa, de outros momentos, mas é tudo estéril, tudo frio, tudo calculado, tudo uma performance, como se nós estivéssemos sendo como que atores ali, vivendo uma encenação. E a gente sabe que diante de Deus nós devemos viver e crer e fazer de verdade. E é isso que dá sentido e é isso que traz a graça para as nossas vidas. Então, simplicidade, pureza de coração, ser verdadeiro,
diante de Deus e diante dos homens. É isso que Jesus nos convida com o Evangelho de hoje. Que Deus abençoe e ilumine você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.